Seja muito bem-vindo ao Papo de Aprovado. Hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, a doutora Dara Gomes, da USP Ribeirão, aprovada em primeiro lugar de GO da USP Ribeirão, em primeiro lugar de GO da Unicamp, as maiores notas da primeira fase da USP Ribeirão e da Unicamp. E ela que adorava assistir o Papo de Aprovado também, para aprender como é que os aprovados estudavam. E hoje ela está aqui, poucos meses depois, está aqui sentada para compartilhar com a gente essa bela história de resiliência, superação e alta performance nos estudos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. Conta um pouquinho assim da sua história, para quem não te conhece, da onde que você quando é que você entrou em medicina, como é que foi esse processo antes de entrar na medicina, assim. Bom, eu sou de Jundiaí, né? Eu cresci na região metropolitana de São Paulo, em Franco da Rocha, em Mariporã. Aí, quando eu saí da escola, eu prestava engenharia. Aí, eu terminei com 16 anos a escola. Comecei lá na Unicamp, vi que não era aquilo, porque eu já sabia o que eu queria de verdade. De quê? Eu prestava uma engenharia em cada lugar, eu não sabia muito o que eu queria, né? Aí, na USP, eu tinha prestado poli, eu prestei elétrica, mas eu passei em mecânica lá. Aí, na Unicamp, que era pra onde eu fui, eu prestei o curso 51 pra engenharia física. Mas eu fiquei um semestre e sabia que não era aquilo. Aí, eu saí, aí eu prestei pra medicina. Então você sempre foi boa com números, com exatas, assim. Eu sempre gostei bastante, assim. Queria ser médica desde criança, mas aí, antes do ensino médio, eu falei, nossa, não, só pessoas muito inteligentes fazem medicina, acho que não é pra mim. Aí eu falei, o que eu posso fazer também que eu acho que eu conseguiria e que eu tenho alguma aptidão? E eu gostava muito de números, aí eu falei, acho que eu vou pra engenharia nessa época. Meu pai é engenheiro, né? Uhum. E aí, bom, durou pouco, né? Saí, aí eu prestei. Aí, quando eu passei na faculdade, eu escolhi a USP Ribeirão, né? É o sonho, eu sou completamente obcecada pela minha faculdade. E acho que realmente foram os melhores anos da minha vida e tamo aí. E agora eu vou continuar por mais 3 anos. Então, por que você escolheu medicina ali naquela época? Você queria. Você falou que desde criança, né? Era uma intenção de cuidar das pessoas, Então, meu de avô, tratar. eu era muito xodó, assim, do meu avô, ele ficou doente quando eu era criança. E eu achava legal o hospital, assim. Então, eu tenho boas lembranças de quando eu tinha 3 anos, assim, que eu ia lá e falava, nossa, isso aqui é o máximo. E aí, eu falei, quando eu crescer, eu quero fazer isso aqui. Aí, eu fui crescendo. E aí, eu lembro, assim, na 8ª série que eu vi que eu tinha mudado pra uma escola. Eu virei bolsista numa escola e eu vi que tinha várias pessoas que queriam medicina. Eu falei, nossa, não, acho que isso não é pra mim mesmo. E a parada de estudar a vida inteira. Eu falei, nossa, eu vou ter que estudar pra sempre. Será que um dia eu vou conseguir isso? E aí eu percebi que acho que era um preço que eu queria pagar. E aí, quando eu entrei na engenharia, que eu falei, tudo bem, eu acho que isso me vale, sabe? Vale eu passar por todo esse processo, mesmo que eu demore muito pra passar. Não demorou tanto, mas eu achei que na época ia demorar muito. Uhum. E aí é isso. E eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tava na fila da matrícula pra entrar, né? Já tinha passado, e aí eu vi umas pessoas falando, não sei o quê, do ciclo básico e o internato, ciclo clínico. Eu nem sabia, eu sabia que durava 6 anos, né? E residência eu nem sabia o que era ainda, né? Então, queria saber assim, quando que você começou a perceber que existia uma residência, que precisava se preparar, em que inclusive estava começando a ficar concorrido. Acho que quando você estava na faculdade ali, lá para o meio da faculdade, acho que já começaram a falar assim que estava começando a ficar difícil, residência, não sei o quê. Quando que você começou a acender o alerta, assim, tenho que me preparar de alguma forma para essa prova? Então, eu acho que desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que existia, porque eu sempre fui muito envolvida com os esportes na faculdade, né? E aí você via os velhos saindo da faculdade, todo mundo ia pra residência. Então eu sabia que um dia fazia parte da formação do médico, sabe? Mas eu não queria que os meus 6 anos fossem voltados pra isso, assim. Então, estudar pra prova realmente começou no 6º ano, assim. Até o 5º eu pensava que eu queria me formar como médica da melhor maneira possível, sabe? Então, não era uma coisa que passava muito pela minha cabeça. Eu falava assim, eu acho que eu tenho o cognitivo pra passar, então deleguei pra Dara do 6º. Uhum. Precisava ter esperado tanto? Talvez não, mas eu ficava assim, não, a Dara do 6º ano vai resolver isso aqui. Era meio assim. E com certeza, eu digo sempre assim para os alunos, eles ficam na dúvida se estudam pro internato, se estudam ou focam sempre na residência. Eu acho que dá para conciliar as duas coisas desde cedo, assim.
Inclusive, assim, esse estudo para se tornar uma boa médica, né? Estudando, eu acredito que você passava visita, estudava os casos, estudava os seus pacientes, né? As doenças. Porque uma coisa interessante, quando a gente está cuidando do paciente, a gente sabe o nome dele, sabe quem é a esposa, os filhos, está passando visita todo dia, cria um vínculo assim com o paciente, né? Uma relação médico-paciente, tem uma certa transferência com transferência, e você, acho que ativa outras áreas corticais, assim, um pouco do sistema límbico, talvez, quando você começa a se conectar com as histórias dos pacientes, aí você estuda os casos, somente aqueles casos mais difíceis, né, mais dolorosos, tem alguns pacientes que morrem com a gente acompanhando, né, mesmo na faculdade, no internato, e esses casos sempre marcam. E se dedicar para esses casos, estudar esses casos, acredito que consolida muito mais na memória, né? É diferente de você pegar uma questão, um capítulo de um livro e estudar, no outro dia o cérebro já esqueceu, assim, né? Com Ele, certeza. quando a gente assiste uma aula no modo como se estivesse como se estivesse morto, né? Você assiste uma aula assim e parece que no automático, como se estivesse assistindo uma série, alguma coisa, o cérebro, ele não identifica aquilo como importante, né? Diferente quando você está cuidando do paciente, você vai ter que passar o caso do paciente, como que está o tratamento, como que está a prescrição, e você quer tratar o paciente da melhor forma, estuda aquela doença, o último tratamento, que é melhor para ele, para fazer a diferença, né? E cada vez que você faz isso, o cérebro vai pensar, pô, é importante, eu não vou esquecer disso não, né? Então, o estudo pro internato, o estudo para os pacientes que você acompanhava nos ambulatórios, de alguma forma ajudou na prova de residência? Nossa, muito. Acho que eu sempre, apesar de eu não ter uma rotina de estudo antes muito consolidada ao longo da faculdade, eu sempre fui muito, muito, muito presente nas práticas. Então, eu tava no hospital, eu tava 100% ali, sabe? Então, chegar muito cedo, ficar lá, aproveitar os casos. E, sabe, o paciente marcou, pegava o registro e ficava acompanhando a história dele, mesmo depois de não ser mais o paciente, sabe? Uhum. E o quanto eu aprendi é brincadeira, assim, os cenários que a gente passa lá em Ribeirão são muito, muito, muito diversos e muito ricos, assim. E eu sinto que o sexto ano, junto com o Medcoff, foi de organizar tudo que eu tinha visto nos últimos anos, colocar em caixinhas na minha cabeça, sabe? Porque eu tinha vários assuntos que, nossa, eu lembro daquele fulano que eu vi aquela vez, que eu tinha visto tuberculose, não sei o que lá. Aí eu vi, lembrei, encaixei aqui na minha cabeça, entendeu? Então acho que foi, assim, imprescindível, na verdade. Até mesmo no sexto ano, eu sinto que estudar para a prova de residência retroalimentou eu estudar para a vida, sabe? Então, além de ter o cronograma da Medcoff, quando eu tava passando no ambulatório de mastologia, eu já fazia umas questões para lá, para já tirar dúvida com o preceptor e realmente sedimentar aquilo que eu tava estudando, sabe? Então, acho que, com certeza, ajudou muito. É diferente. Você lê no livro que tuberculose pode fazer caverna e dar sopro cavitário, não sei o que. Outra coisa é você ir lá no beira do leito do paciente, botar o esteto e ouvir um sopro cavitário, né? Nossa, tudo, Você nunca assim. esquece, assim. Nada, em questão de cirurgia, até mesmo assim, eu lembro que a gente passa mais numa cirurgia em hospital secundário no sexto do que no quinto. No quinto é bem terciário na cirurgia. E aí, coisa de hérnia e vesícula, na minha cabeça era meio, sabe? A gente não via isso no HC. E aí, no sexto ano, tudo que eu tava estudando no Medcoff, eu ficava, tá bom, mas e o trígono de calor? Cadê? E não sei o que lá, cadê o linfonodo X? E aí, sabe? Aí eu não esqueci mais, entendeu? Uhum. Porque eu tava vendo aquilo que eu tava estudando, sabe? Revisão ativa na prática. Nossa, muito bom. E você prestou GO, né? E quando que você decidiu pela GO? Você mudou ao longo do caminho? Assim, porque Nossa tem gente senhora. que ainda, nem na hora de marcar, se inscrever, ainda não tem certeza, né? No seu caso, como que foi? Tudo na faculdade eu fiz de oftalmo, tudo. Eu fiz pesquisa, extensão, eu tenho um professor que eu era assim com ele, que é o João Marcelo, que ele, não, Dara, a gente já tá aqui, ó, o seu mestrado vai ser isso aqui. E eu falei, não, oftalmo é muito bom, né? Realmente, clínico cirúrgico. E aí, cara, no quinto ano, quando terminou o estágio da GO, que é um estágio que é muito variado, assim, né? Plantão à noite, aí dia seguinte tem ambulatório. Falei, putz, se minha vida fosse isso aqui, eu ia achar mó da hora. E eu falei, eu acho que eu queria viver isso aqui. E acho que a obstetrícia encanta muito, né? Principalmente quando a gente vê os primeiros partos. Eu falei, nossa, tratar de mulheres lá é muito forte, como eu falei, sobre contracepção é muito forte. E a maneira que a gente aprende lá é muito inspirador. E eu falei, eu quero fazer isso aqui pra sempre. E aí eu terminei o quinto ano. No final do quinto ano, em dezembro, eu me dediquei a ter a certeza que eu queria GO. Então,
ver as residências, ver tudo que eu podia fazer pra conversar com muitas pessoas. Tipo, e aí, você é realizado? O que você acha que você acha que falta? O que você pensa, assim? E aí, e de ouvir muitos podcasts, que vai ser que eu zerei o Papo da Aprovado, não foi no final de 2024. E aí foi quando eu decidi, foi no final do quinto. No final do quinto ano, tava decidida a fazer GO. E aí não mudou mais. Não mudou mais. Não, nossa, sem olhar pra trás, Isso, mas assim. você levou um tempo pensando, pesquisando, né? Não foi... Sim. E o principal, não é... Às vezes, por exemplo, tem gente... não quero fazer cirurgia porque eu tô vendo um residente só se lascando aqui. Não, tá sempre no hospital, com olheira. Mas quando a gente pensa... Tem que pensar como é que tá o chefe, né? Como é que tá o pós-residência, assim. Sim. Nos primeiros 5 anos, depois de 10 anos, 20 anos, como é que tá a vida do cara, né? Tem especialidade Sim. que... Algumas, o cara tá no... Eu conheço gente que tá formada há 20, 30 anos que continua vivendo em hospital, né? Claro, sempre depende muito do que a pessoa quer pra vida, né? Sim. Eu acho que é Mas muito... é uma decisão complexa, realmente. Né? Muito. Não dá pra pegar parâmetro de residente, né? O residente tá Não. sofrendo ali. É. E aí, pra mim, era um pouco o contrário. Porque a GO é o departamento mais forte lá da USP Ribeirão, de longe, assim. É muito, muito, muito forte. Os alunos amam. Todo mundo, metade da turma sempre quer fazer GO, porque é muito forte lá. Eu falei, será que aqui é o mundo da Disney e da GO? Tipo, é bom aqui, mas no resto do mundo não vai ser? Então, eu tentei ver pessoas que estavam em outros lugares, comparando não só as residências entre si, como as pessoas formadas. Pra ver se não era um mundo utópico da USP Ribeirão, que é a GO de lá, sabe? E aí eu vi que não, acho que com a dor e a delícia era aquilo que eu queria, sabe? Uhum. Legal. Queria entrar agora num tema que é muito caro aqui para quem tá ouvindo. Muita gente vem em busca... Como é que será que ela estudou? Existe uma fórmula mágica? O que eu preciso fazer? Mas antes de detalhar assim, como é que você estudou, tem muita gente que fica perdido assim... O que é que eu faço hoje? Sei lá, né? Porque realmente existem muitos caminhos, né? A própria plataforma, você pode ver aula, pode ver Coffee Express, pode fazer questão, pode fazer prova, fazer flashcard, revisão núcleo, pode fazer os próprios flashcards, pode ver os flashcards que estão lá, enfim, tem 1000 caminhos diferentes. E depois, na rotina do cara, o cara também tem 1000 outras opções, assim. Será que eu treino hoje, não treino? Será que... O que é que eu faço, né? Será que eu vou no aniversário da amiga ou vou sentir culpada por isso? Enfim, a gente pode falar sobre isso tudo, mas eu queria uma pergunta assim, bem aleatória. Vamos supor que você pensasse agora, não quero mais fazer GO, esse ano eu vou estudar de novo, vou fazer alguma outra coisa. O que você faria hoje? Não a especialidade, digo assim, como é que você estudaria hoje, no dia de hoje, assim, vou para casa agora e como eu quero passar de novo, eu preciso fazer tal coisa, eu vou sentar e fazer tal coisa. O que você escolheria para fazer se você só tivesse uma possibilidade, né? Uma alternativa? Cara, eu faria tudo igualzinho esse ano. Eu não mudaria, tipo, nada, assim. Eu faria tudo igual. Eu sentaria no dia 2 de janeiro, igualzinho que eu fiz. Não mudaria nada. Então vamos falar sobre isso. Como é que você se preparou? Como é que foi esse planejamento e a execução, né? Bom. E depois também, não sei se você vai incluir na resposta, mas como que era uma semana sua, assim? De domingo a domingo, o que é que eu fazia na segunda? Que horas eu acordava? Mas vamos começar por esse panorama geral. É 2 de janeiro, você falou? Porque assim, no final de 2024, como eu falei, eu comecei a ver... Eu não sabia como estudar, né? Estudar pro vestibular e pra residência é muito diferente, acho que principalmente pela disponibilidade de tempo, né? Então, você não tem o mesmo tempo de quando você só estudava no cursinho ou no ensino médio. E aí eu comecei a ver muito, eu vi todos que estavam disponíveis do Papo com Aprovado e da mentoria singular, né? O Singular Cash. Eu escutei todos. Porque eu queria escutar de quem já tinha passado, o que eles fazem. E aí, apesar de ter algumas diferenças, todo mundo fazia muito parecido, assim. E que era a questão do flashcards, né? Que eu não fazia isso antes, eu não era familiarizada com Anki nem nada. Que a flashcard se diz a pessoa fazer os próprios flashcards e revisar os próprios flashcards, né? Isso. A questão de fazer prova antiga, que era uma coisa que eu já fazia no ensino médio, né? Quando eu prestava pro vestibular. E também eu tava vendo como as pessoas deixavam a aula num papel meio que secundário ali, né? E eu lembro que teve um dos episódios que eu sou muito fã daquela menina que eu acho que é Mariana, que passou em 1000 lugares em psiquiatria há uns 2, 3 anos, assim. Sim. Que aí eu falei assim, eu quero fazer igual ela, tudinho. E aí eu fiz tudo que ela falou, eu fiz. Então,
Em dezembro, eu comecei a preparar as minhas tabelas. Então, eu fiz uma tabela de provas antigas que eu ia fazer, o dia que eu ia fazer, tudo mais. Fazer um comentário ali. Fiz uma tabela de checagem das tarefas mínimas. Essa tabela você fazia no papel ou no digital? Como chama? No Google Planilhas, sabe? Planilha. E eu também tinha uma tabela que era de horas líquidas que eu estudava. Eu tinha escutado muita gente que tinha feito a mentoria que tinha uma meta de horas líquidas. Só que isso era uma utopia eu querer me basear nisso, porque a rotina do internato em Ribeirão é muito variada. Então, vai ter semana que você vai estar fazendo 24/24, vai ter semana que você vai estar em horário comercial. E além disso, né, eu nadava, né? Eu nadava 5 vezes na semana, então eram 2 horas por dia, de segunda a sexta, que ia ser destinadas a dar carona, ir pra natação e voltar pra casa, sabe? Tirando o crossfit pra fortalecer, tirando o internato. Então, se eu ficasse mirando em estudar 30 horas, eu ia me frustrar muito, porque não ia caber na minha semana. Então, essa tabela era mais pra eu ter um norte. Então, vamos supor, essa semana eu estudei muito, dá pra dar uma relaxada no final de semana. Ou essa semana eu estudei muito pouco, tava muito corrido. Esse final de semana eu vou ter que estudar bastante. Então, era mais pra eu ter um norte. E aí, eu planejei como que eu ia fazer. E no primeiro dia, né, no dia 2 de janeiro, eu fiz a minha primeira prova no ano. E comecei, acho que foi no dia 6 de janeiro, começar a liberar o extensivo de vocês. E a minha rotina, né, basicamente de estudos, eu via os Coffee Express, só Coffee Express, assim, o ano inteiro. Se eu vi 3 aulas inteiras, né, que era de aprofundamento, agora é uma aula bônus, né, que chama, foi muito, assim, eu não via nunca. Porque eu comecei a entender que a gente aprende mais nas questões, com um comentário que, né, já diz muito naquele comentário, assim. E fazendo meus próprios flashcards, então era mais... Eu estudava pela questão e ia complementando o que eu não sabia. E esse eu acho que é o pulo do gato, que muita gente não desapega da aula, assim. Não consegue desapegar. A pessoa tem... olha, nunca... É porque eu acho que as pessoas acham que precisam saber o tema como se fosse dar uma aula daquilo. Sei lá, tuberculose, a gente tá falando. Tuberculose. Fiz uma questão de tuberculose, aprendi um detalhe ali do tratamento e tal. Aí a pessoa pensa, eu acho que a pessoa pensa assim, mas eu não sei epidemiologia, eu não sei no detalhe o diagnóstico, o tratamento, como se a pessoa fosse dar uma aula numa universidade de medicina para outras pessoas. Que precisa saber tuberculose, introdução, diagnóstico, tratamento, fisiopatologia. E aí, ela acha que precisa saber como se fosse dar uma aula e assiste a aula para aprender o conteúdo assim meio completo, né? Só que no outro dia a pessoa já esqueceu, né? Muita coisa, assim. A pessoa não desapega dessa questão da aula. Mas eu percebo que você não precisa saber tudo em profundidade como se fosse dar uma aula de tudo. O que você precisa mesmo é fazer muita questão, né? É o que está em comum com tudo aprovado. Sim. E realmente as pessoas têm uma dificuldade de desapegar da aula e fazer só a questão, por mais que se você faz só a questão e vai revisando, né? Talvez o seu conhecimento fique bom, de que você vira um mestre de questões, mestre de provas. Talvez você não seja o melhor professor. Dê uma aula de tuberculose. Talvez você não consiga dar uma aula, mas você consegue gabaritar, acertar qualquer questão de tuberculose. Sim. E pensando em prova, é melhor você saber acertar qualquer questão, por mais que você não saiba explicar 100% o tema, do que você saber dar uma aula linda de tuberculose. Sim. E porque também cai tudo, né? Cai tudo de medicina, da cabeça aos pés vai estar lá na prova. Você não tem como dominar tudo de tudo, né? É que eu acho que, tipo assim, são 2 pontos principais. Primeiro, ver aula. Você sente que você está estudando, você fala, nossa, eu já vi várias aulas hoje. E você acha que você tá aprendendo, só que você não tá de verdade, porque você tá vendo a aula mexendo no celular, você tá vendo a aula fazendo outras coisas, você não tá 100% ali. E fica tudo na memória curta ali, né? Você acha que tá arrasando, assim. Então, pro aluno é muito bom, porque ele sente que ele tá fazendo, mesmo aquilo não sendo efetivo. E eu acho que o segundo ponto é que as pessoas não corrigem a questão de uma maneira crítica. Então, elas sentem que elas não estão aprendendo com a questão. Tipo, você fala, tá bom, errei, e passa pra próxima. Tá bom. Então, eu acho que quando a gente começa a corrigir de uma maneira crítica e aprender com a questão, você fala, nossa, eu tô aprendendo muito mais que com a aula. Aí você começa a trocar um pouco na cabeça o que realmente é relevante, sabe? E corrigir de maneira crítica toma um pouquinho de tempo, né? Nossa, muito, assim. Fazer o flashcard do erro, entender por que errou. Eu lembro que era mais ou menos assim, agosto, setembro, um amigo meu falou, nossa, Dário, eu queria muito conversar com você. Eu não saio de 70%. Eu já fiz tantas provas, falei assim, tá bom, quanto tempo você demora pra corrigir uma prova? Aí ele, 1, 2 horas. Eu falei, então, aí começou. Você demorou pelo menos 3, 4 horas pra fazer essa prova.
Se você tá demorando 1, 2 horas, o que você corrigiu daí? Tá, você errou 30, mas as 70 que você acertou, você sabia realmente aquilo, você acertou no chute, você teve dúvida, então eu acho que olhar e falar, não, eu realmente sei isso aqui, eu posso ir pra outra. Ah, não, isso aqui eu errei, eu nunca mais vou errar isso aqui. Agora vai ter um flashcard que realmente eu vou aprender. E aí, dei muita bronca nos meus amigos por causa disso, assim. Mas é que eu acho que assim a gente aprende de verdade, entendeu? Demora muito tempo. Eu fazia uma prova por semana desde o começo do ano. Comecei a aumentar um pouco no final, né? Quando eu tinha mais tempo, assim. Só que eu corrigia durante a semana inteira, sabe? Eu não sentava um dia pra corrigir, porque eu ia fazendo picado. Ah, deu pra corrigir 15 hoje, 25 amanhã, tá bom. Até sábado que vem eu vou ter que vai ter que estar corrigida, porque eu vou ter que fazer outra prova domingo, entendeu? Mas além de fazer a prova e corrigindo durante a semana, você fazia questões todo dia também. Então, eu fazia, por exemplo, eu via todos os Coffee Express de cirurgia na segunda, por exemplo. Aí eu tentava fazer as tarefas mínimas na terça. Eu tentava fazer no dia seguinte pra já ver o que... Vamos nessa pegada. Você acordava que horas? Segunda-feira, você acordava que horas? Então, depende Você do tava no horário que eu ia internato, entrar né? no internato. É. Então, a maioria dos estágios a gente entrava às 7, né? No começo do ano, por uns 2 estágios, eu tava acordando um pouco antes. Eu acordava, tipo, umas 5 e pouco pra conseguir dar uma estudada. Então, a minha primeira coisa do dia, sempre, todas as vezes, ia ser fazer os flashcards e fazer a revisão núcleo. Tentar deixar zeradinho. E todos os dias, assim... Porque se você passa uns dias sem fazer, é horrível, Não, é né? impossível, é impossível. Tanto que tiveram, acho que 3 ou 4 dias do ano que eu não fiz o Anki. Tipo, 0. O restante eu fiz pelo menos algum, só pra deixar azulzinho ali na estatística. E a revisão núcleo eu fiz por 335 dias, ininterruptos. Foi a minha ofensiva. Foi bizarro esse strike. Muito então, impressionante. todo dia. Então, mesmo, por exemplo, eu tenho intermédio hoje. Beleza, na hora que eu estiver no banheiro, eu vou abrir o Coffee Express... a revisão núcleo o Express, pra eu fazer 5 questões hoje. Tudo bem, eu vou corrigir amanhã quando eu tiver mais tempo, mas eu não vou perder. Eu não vou perder, entendeu? Então, eu era meio doida. Mas aí eu fazia sempre a primeira coisa do dia. E aí, durou pouco acordar cedo, porque a natação, né? Ela era à noite, né? E eu chegava em casa, sei lá, 9h40, 10 horas da noite. E dependendo do estágio, eu tinha que estudar, às vezes, um pouco depois, 1 hora depois da natação, ainda em casa. Então, eu não conseguia acordar muito cedo por muito tempo. Então, a maioria dos dias eu não fazia nada antes do internato e ficava tudo pra depois, sabe? Ou, vamos supor, algum estágio que eu conseguia ir no almoço pra casa, porque Ribeirão é tudo perto, né? Então, dá pra ser... o ambulatório terminou 11h40, o outro da tarde começa 1 da tarde. Beleza, passa em casa, dá pra fazer meia hora de estudo e volto pro hospital, entendeu? Aí era mais ou menos isso. E aí eu tentava fazer as tarefas mínimas no dia seguinte aos Coffee Express pra já ver o que eu realmente peguei daquela aula ou se tava faltando muita coisa. E aí, sei lá, na terça eu ia ver os de clínica, ia fazer as tarefas mínimas de cirurgia e assim por diante. Tinha semana que não dava, ia juntando tudo, mas eu tentava finalizar. E assim que eu finalizasse tudo, eu ia dar um enfoque maior pra corrigir a prova do final de semana. Que eu ia já tentando corrigir um pouquinho por dia, mas... terminei todos os Coffee Express, tarefa mínima na quarta-feira. Aí eu começava a corrigir só a prova. E eu terminei a prova. Eu terminei de corrigir na sexta, eu já vou fazer uma prova antiga assim que der, entendeu? Pra já continuar a correção e emendar uma na outra, sabe? Entendi. E além das questões que a gente recomenda de cada aula ali, né? De cada semana... E dessas provas que você fazia constantemente, você fazia alguma outra questão extra? Ia lá e gerava um bloco de questões de algum tema? Quase nunca, assim. Quase nunca. Porque eu acho que eu já gastava muito tempo corrigindo a prova e fazendo as tarefas mínimas que, assim, eu fazia todas, né? Eu não fazia a seleção do especialista. A prova você imprimia o PDF? Imprimia. Fazia físico? Eu imprimia 2 páginas por folha, frente e verso, pra economizar folha, né? E eu fiz mais de 60 provas no ano, né? Então, deu uma pilha, assim, enorme de provas, assim. E pra mim faz muita diferença fazer à mão, sabe? A minha atenção, tudo muda, né? Então, os simulados do Medcoff eu ia de um jeito, na prova antiga eu ia de outro, sabe? Porque eu tava, não, agora é de verdade, sabe? Impressionante. Então, poxa, e com isso, com a sua constância e seguindo o que tinha de questão pra fazer mais as provas, você bateu mais de 20 mil questões, ou mais ou menos? Isso, foi 21 mil. 20 mil questões. E foram 330 dias de strike, né? Isso. 300 e... Tinha uma média deu uma média de... Quando a gente olha assim, 21 mil questões, falou, essa menina é maluca, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas quando você olha o que ela fazia por dia, o que você fazia por dia, você fez uma média de 60 questões por dia.
60 questões em um dia não é nada impossível. Acho que qualquer pessoa consegue fazer 60 questões por Sim. dia se separar algumas horas daquele dia, né? Se não Sim. tiver de plantão 24 horas operando, fazendo uma cirurgia de 24 horas, realmente você não vai conseguir sair da cirurgia e fazer as questões. Mas fora dessa condição, todo mundo tem um horário de almoço, todo mundo conseguiria acordar um pouquinho mais cedo, dependendo da hora que foi dormir, né? Por isso que a hora que vai dormir é importante também, né? Você se policiava, assim, em relação à hora... tipo assim, eu preciso dormir cedo pra conseguir acordar um pouco mais cedo. Cara, na época que a natação tava sendo 6:30 da tarde, saudade desse horário, dava, porque daí eu dormia mais cedo. E assim, eu nunca dormi pouco, tá? Então, eu sou aquela pessoa que adora de 7 a 8 horas de noite, de sono por noite, pra mim é o bom, assim. Então, eu sempre, assim, foram poucas vezes no internato que eu dormi menos do que 7 horas, sabe? Exceto o plantão de 24, que daí você dorme menos, porque depende de como tá lá, né? Mas, de uma maneira geral, vamos supor, a gente em Ribeirão passa em alguns estágios que são em outras cidades, né? Então, 70 quilômetros de Ribeirão, e aí eu tenho que pegar o carro muito cedo. Aí, vamos supor, eu tenho que acordar 5 horas, beleza, eu vou dormir mais cedo no dia anterior, sabe? Eu sempre, isso a vida inteira, eu não acho que a gente tá cansado vai render mais, sabe? Então, eu acho que é meio que um tiro no pé de, não, vou dormir menos pra estudar mais à noite, tipo, acho que não, sabe? Acho que ter uma meta de sono é fundamental, assim. Sono é muito importante. E o que você fazia, a atividade física também é bem importante, né? Já tem estudos, né, falando sobre fator de crescimento neuronal liberado durante o exercício, ajuda nas fendas sinápticas, na própria complexidade da sinapse ali, nas novas sinapses que a gente vai fazendo ao longo do estudo, né? Isso tudo é muito importante, mas realmente é muito difícil conciliar tudo ao longo... A teoria é linda, né? Você tem que fazer atividade física, tem que dormir cedo e tem que fazer 100 questões por dia. E aí, quando você vai ver, ao longo do dia você tem um monte de coisa, tem as suas dificuldades e o cansaço, né? O que que te fazia não sentar no sofá e assistir Netflix e optar por imprimir uma prova e fazer a prova? Que é difícil essa escolha, né? Muitas vezes, no meio do ano, chega um momento assim que a pessoa vai meio que dando uma surtada, assim, né? O cansaço, o desânimo vai batendo, né? A incerteza, dúvida, ansiedade, né? Todo mundo lida com isso. Eu comecei o 6º ano, assim, falando que eu tinha 3 pratinhos pra equilibrar. Que era, o primeiro deles era me despedir do meu 6º ano, que foi a época mais feliz da minha vida. Então, eu tinha que aproveitar o que era importante. Então, Chopada, Chuvas da Fonte, os rolês importantes eu tinha que estar lá. Me dedicar muito pra natação, porque era a minha última chance. Eu sonhava em fazer 29 segundos, 50 livre, assim. Falei, se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer, entendeu? Eu não vou ser atleta pra sempre. Você conseguiu? Consegui, sim, em março saiu. Eu tinha colado em todas as paredes da minha casa 29 segundos, assim. Tinha no caderno, porque eu queria muito que acontecesse. Um ano de recordes. Nossa, foi muito feliz, assim. Me dedicar pro meu time, assim, eu sou muito brava com o meu time. E pra mim, é a minha vida. A natação foi minha faculdade inteira. E era muito demandante eu ter que gastar esse tempo da minha semana nadando, sabe? Era muito tempo, tirando o fortalecimento, né? Tudo isso que a gente já fazia. A segunda parte era me formar uma boa médica, então, eu tô no internato, eu só vou fazer internato na USP Ribeirão uma vez na vida, então eu tenho que aproveitar aqui, sabe? Ser muito responsável, aproveitar a prática, e a terceira é estudar pra prova. E eu acho que o esporte me ensinou muito sobre disciplina, assim. A Dara do começo da faculdade não tem nada a ver com a Dara de hoje, sabe? Então, tá bom, eu tenho o horário das 7 às 9, vai ser da natação por tantos meses, beleza. Eu tenho que fazer tudo que eu tenho de estudo, tudo que eu tenho de internato, tirando esse horário, sabe? Então, não tinha tempo de eu dar migué pra mim mesma. Eu tinha o sonho de bater meu recorde, eu tinha o sonho de passar na prova. Então, eu acho que eu não dava muita chance pra eu duvidar do que eu queria, sabe? E acho que ter um norte, assim, do quanto eu tava estudando, ter esse retorno pra mim mesma, tipo, Dara, você tá num bom caminho, você fez X provas já. Vamos lá, o meu revisão núcleo pra mim era um orgulho muito grande. Nossa, eu tô aqui já, foram 100 dias, foram 120 dias. E aí foi um ano que, pra muitas pessoas, pode ser muito penoso, e pra mim foi muito feliz. Posso dizer que tá no top 3 anos da minha vida, assim, sabe? Ter feito esse 6º ano e estudado quanto eu aprendi. Cara, quanto eu aprendi é brincadeira, sabe? Então, eu acho que a disciplina que o esporte me trouxe e a vontade que eu tinha de chegar onde eu queria não me dava tempo pra eu, sabe, mentir pra mim mesma, sabe? Acho que era um pouco isso, assim. Mas em algum momento você chegava em casa e falava... Existia uma certa briga, assim, entre, sei lá, não fazer nada. Teve algum momento do ano que você falou, não dá, hoje não dá, vou
vou deitar aqui, chorar, sei lá, fazer, Assim, acho fazer que qualquer outra coisa que não seja estudar. eu acho que o cansaço, pra mim, começou a bater pra setembro, outubro, assim. Eu acho que foi quando o cansaço realmente, eu falei, nossa, parece que eu tô de uma ressaca, assim, sabe? Essa era a minha sensação em outubro. Eu tava muito cansada. Mas você fala, não, eu vou mais um pouco, tá acabando. Eu acho que a maioria dos dias eram difíceis, né? A maioria dos dias que eu chegava em casa, mesmo que eu soubesse que eu queria, era difícil fazer, sabe? Era difícil sentar e estudar. Chegar em casa e falar, hoje eu tô com vontade de estudar. Isso, Não- e assim, isso nunca acontecia, né? Na verdade, assim, a vontade, meu Deus, que vontade que eu tenho de usar. Não, eu tenho vontade do quê? De fazer residência no lugar dos meus sonhos, entendeu? Eu tenho vontade de ser o mais rápida possível na natação. É isso que eu tenho vontade. Mas o processo, ele não é, sabe? Ele não é tão florido. Então, eu tentava tornar a minha rotina mais prática possível pra mim. Então, eu tenho 3 gatas, né? E aí eu estudava muito em casa, né? E aí eu falava assim, não, tá bom, a gente vai estudar. E eu usava já o Pomodoro que o Cavarzan falou. E eu falava, vou tirar um cochilinho de 15 minutos. E eu era muito disciplinada até nos meus cochilos, mas estavam lá sempre, entendeu? o famoso power nap. Né? Nossa, vivia pra isso, assim. Então, acho que foi muito difícil, mas eu era muito, Tem até muito estudo sobre metódica, power assim. nap, né? Pra algumas pessoas funciona bem. Eu adoro. Nossa, muito bom. A pessoa sai revigorada. 10, 15 minutinhos ali, é outra Gente, pessoa, né? o ruim é quando vai pra roleta russa e você dorme mais, né? Mas às vezes acontecia. Interessante isso que você falou. Quase nunca eu tinha vontade, né, de estudar. De fato, o treino, né? Igual quando eu fiz o meio Iron, né? A prova é linda, assim. A galera, as crianças gritando, se motivando durante a prova, né? Corrida, ciclismo, pererê. É a parte emocionante, assim. Mas os treinos, realmente, não tem um dia que fala, hoje eu tô com vontade de treinar, de correr, de pedalar, Sim. hoje de É fazer dor ciclismo. atrás de dor, assim. Mesma coisa na natação. Eu amo competir, eu amo meu time. Só que eu amo meus amigos, eu adoro nadar, mas assim, treinar pra ser velocista dói muito, sabe? Pulmão arde, braço dói. Quantas vezes eu tava pegando o carro assim, eu tipo, meu Deus, eu vou ter que nadar mais um dia. Mas assim, eu ia porque eu tinha que ir, entendeu? No final era gostoso, endorfina, vi meus amigos é gostoso. Só que mesmo assim era difícil fazer uma coisa que eu amava. Quanto mais estudar pra, entendeu? Só que tem que fazer. Então ninguém vai fazer se você não fizer, sabe? Então, acho que era isso que passava assim na minha cabeça, sabe? Isso tem, sabe o Kipchoge, o maior velocista, né? Que ele fez 42 quilômetros em 1 hora e 59 naquela prova Uhum. que era tudo plano, né? Com várias pessoas ajudando ali, próximas. E, ele tem um vídeo dele falando assim que a dor faz isso que você falou, né? A dor faz parte do processo, né? Que ele falando que você tem que se acostumar, para quem busca assim alta performance, no caso dele no exercício, né? A gente aqui no estudo, que a dor é sua companheira, assim, tem que se acostumar com ela e tem que usar a dor a seu favor. A dor tem que lhe impulsionar, né? Sim, E não lhe impedir de seguir. Tem que se acostumar, é um período que você vai ter que conviver com essa dor para chegar onde você quer. exatamente. E tem data pra acabar, né? Então acho que manter ali na persistência que uma hora chega. São um ano tem 52 semanas mais ou menos, né? Você olha por esse lado, são até, por exemplo, se começar a estudar em janeiro, fevereiro, depois de uns 40 e poucas semanas já começam as provas, né? É. E Então, final inteiro, tipo, dezembro já não tava fazendo nada, sabe? Já já tinha tava acabado as descansando. provas. Legal, legal. E, você tinha um pouco, você passou muito bem, né? Sim, maiores notas, pererê. Mas você imaginava que ia ter essa performance, sim? Eu tinha certeza que eu não ia passar, sabe? É mesmo? Não, mas eu tinha certeza absoluta. Tipo, certeza. Essa é boa. Eu tenho até um caderno de promessas que eu faço promessas para as coisas que eu quero muito que se realizem, né? Vai que o universo me ajuda. E eu prometi que eu ia ficar 1 ano sem comer chocolate. Então, dia 10 de dezembro, que saiu a lista da Unicamp, eu já parei. E eu também prometi uma maratona esse ano. Então, em novembro eu vou estar correndo a maratona de Maratona? Brasília. Aham. Caraca. Porque eu tinha certeza, eu falei, dá pra eu apostar alto, não vai dar mesmo, sabe? Eu tinha certeza que não ia dar, porque eu sabia que eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Só que na minha cabeça, todo mundo também tava fazendo igualzinho, entendeu? Tava todo mundo sendo meio maluco da cabeça, sabe? Dando ali o 100%. Que eu acho que se eu não dei 100%, foi no 99%, sabe? Eu dei tudo que eu podia esse ano.
talvez não fosse suficiente, porque existe muita concorrência e são muitas pessoas que estão prestando prova. Então eu falei, talvez não seja o meu ano esse, mas eu vou estar um pouco mais perto se eu der o meu melhor esse ano. Aí ano que vem eu vou tentar de novo, até o momento que der certo, sabe? Então, nossa, nem imaginava. Até hoje eu nem processei, pra te falar a verdade, assim, nem acredito que eu tô aqui. Interessante essa maneira que você lidou. Porque a maneira que eu lidei era assim, eu vou dar meu máximo porque eu não quero estudar mais um ano. Então, esse medo, essa dor de ter que estudar mais um ano era uma grande força motriz para mim. Mas no seu caso é interessante. E uma coisa que eu sempre tive, assim, consciência, foi que eu não controlava o que ia acontecer, assim, o resultado final. A gente não consegue comprar uma vaga, né? Na maioria das vezes você não consegue. Em geral, você não consegue comprar uma vaga, você não consegue controlar, assim, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem controle, né? Do final, de como vai acontecer, se vai acontecer. A gente tem o controle do caminho. Uhum. Assim, isso me ajudava a lidar com ansiedade, assim. Se eu vou passar ou não vou passar, eu não sei. Eu não consigo dominar isso e fazer com que isso seja uma realidade absoluta. Sempre vai ter margem para não dar certo ou não dar certo. Sim. A única coisa que eu fazer a única coisa que eu tenho controle é de hoje, né? Sim. Que a aprovação tá lá no futuro. Sim. Ninguém sabe, nem se vou estar vivo lá na prova, né? Mas hoje eu tô vivo e hoje eu consigo estudar, fazer questão, revisar, que é doloroso revisar também. Eu acho que mais chato do que fazer questão é revisar, né? Nossa, gente, o Anki é impossível. Mas assim, concordo plenamente com você, sabe? A gente não tem controle de como o pessoal tá indo. A gente não tem controle de nada, assim. Nem se eu vou conseguir chegar na prova, vai que o carro quebra. A gente não sabe se vai dar. Só que eu tinha muito na minha cabeça que eu não ia me perdoar de não dar o meu melhor, sabe? Então, eu acho que tá tudo bem se falar, não, pra mim não é tão importante, eu fui meio morno nesse ano, não deu, beleza. Mas se era uma coisa que eu queria muito e eu soubesse que eu dei 70% de mim, nossa, aí minha cabeça ia falar, nossa, mas e se eu tivesse feito só mais isso aqui? Uhum. Então eu não dei margem pra isso. Falei, não, eu vou fazer tudo. Se não der, beleza, foi o universo, deixa pro próximo ano. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, sabe? E teve algum ponto do seu estudo que você acha que você errou na preparação, que você faria diferente? Nossa, não. Difícil dizer. Não, eu acho que não. Assim, eu acho que ter a ferramenta de revisão, ser muito constante nos estudos e fazer prova antiga, eu acho que esse não é segredo, todo mundo sabe. O problema é que as pessoas não fazem da melhor maneira, sabe? Então, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu não fiz resumo, não gastei muito tempo com aula. Eu terminei o extensivo nas 24 semanas. Assim, o que eu me propus a fazer, eu fiz, sabe? Não me arrependo também em relação a outras instituições, eu sabia onde eu queria passar, foquei onde eu queria passar, então eu não mudaria nada, assim. Top. Eu fiquei com uma dúvida. Você fazia as questões lá, recomendadas, fazia as provas e fazia as revisões núcleo, flashcards e as revisões núcleo. Quanto que você fazia de revisão núcleo? Fazia todo dia revisão núcleo? Eu fazia todo dia revisão Mais núcleo. Mais ou menos quanto, assim? Assim, nos dias corridos, então, plantão centro obstétrico 24 horas. Revisão de 5 questões, sabe? Era o que dava, era um assunto por dia. Eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. Em dias normais, que eu vou ter um tempinho maior de estudos, eu fazia a bateria de 15 questões. Então, foram poucos os dias que eu fiz mais do que 15. Entendi. Poucos mesmo, assim. A maioria era o mínimo pra manter a minha ofensiva, que era muito importante pra mim, assim. Legal. Ótimo. E o primeiro resultado que saiu foi o da USP Ribeirão? Foi da Unicamp. O da Unicamp foi a primeira fase, né? Que daí, como é 90% da nota, assim, já é meio que... Né? E então, conta pra mim, como que foi nesse dia? Você sabia que ia sair o resultado naquele dia? Sabia. Nossa, eu sou completamente maluca, né, com essas coisas de Onde data, que você né? tava? Você lembra o que você tava fazendo? Como que foi o momento ali? Teve gritaria, teve choro? A da Unicamp, eu sabia que eu tinha ido bem na prova, porque foi a única prova que eu fiz eu tinha me preparado muito bem na semana anterior, assim, né? Feito várias provas antigas, enfim. E aí eu cheguei na prova falando, nossa, é uma velha conhecida minha, eu sei tudo que tá acontecendo aqui. Então eu saí da prova, tipo assim, nossa, eu acho que pelo menos 80 eu fiz, assim. Porque eu falei, dessas 50, 40 eu tenho certeza da resposta. E aí saiu dissertativa, né? Então, eu falei, nossa, eu acho que vai estar entre 80 e 90 o que se considerarem as ampliações ou não, os sinônimos. Então eu sabia que eu tinha ido bem, só que tem aquelas listas extraoficiais, eu nem coloquei minha nota, porque eu não tinha noção, sabe? Eu falei, coloco quanto? Não sei quanto que é.
E aí, saiu no dia 17 de dezembro, e eu lembro que no dia anterior, né, eu sabia, ia sair dia 17 Unicamp, dia 18 Ribeirão. E eu falei, se eu passar, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Então, eu tava indo até o Carrefour comprar uma trufinha de pistache da Cacau Show. Falei, vou lá, porque meu namorado não me comprou no dia de ontem, que ele prometeu. E aí, na É hora... muito boa essa trufa mesmo. Nossa, maravilhosa. E aí, começaram a me mandar muita mensagem, tipo... Nossa, meu Deus do céu. E o celular, né, vibrando. E eu, tipo, quase batendo no carro, né? Calma, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, não, esse primeiro lugar... Gente, comecei a passar mal no volante. Aí eu, tipo, Dara, se concentra pra chegar na sua casa. Eu tava, tipo, uns 10 minutos de casa. Aí eu cheguei em casa, tipo assim, tremendo. E eu tava sozinha, que eu tinha ido fazer um bate-volta em Ribeirão pra resolver umas coisas lá. E aí, nossa, eu chorei muito, assim. Eu chorei muito porque... uma professora me mandou uma mensagem e falou tipo assim, Dara, passar na residência não é uma foto, é um filme. Então, você vê todo o seu percurso e fala, não é possível que deu certo, sabe? E aí, nossa, eu chorei demais. Aí liguei pra todo mundo da família, e aí cheguei em casa jantar com o pessoal. Nossa, foi impagável, assim, não existe nada parecido. Assim, acho que essa é melhor passar no vestibular, né? Que é aquela coisa que você fala, cara... sabe quando você tá tão feliz que você se questiona se é real? Eu acho que era essa a minha sensação, assim. E o primeiro lugar, eu fiquei, rapaz, tá certo isso. Quase morri. Será que não é outra Dara? Eu vou checar o RG, o CPF. Completamente louco. E no dia seguinte teve a da Ribeirão. De Ribeirão. E Ribeirão, assim, foi uma prova que eu achei que mudou muito o padrão dos últimos anos, né? E eu tinha alguns amigos que queriam muito Ribeirão também. E quando a gente fez a primeira fase... Eu lembro que eu fazia aquilo, eu falei, cara, parece que eu não sei nada disso. Parece que eu nunca vi nada. Tipo, GO, que é uma parte que a gente é muito bem informado lá. Eu falei, nossa, tá difícil essa GO. E tudo, assim, eu achei muito esquisito. Eu saí, e aí um grande amigo meu, que inclusive passou, em primeiro lugar, o Ftal, que ele me ligou meio chorando, assim, falando, tipo, Dara, que prova era essa? E eu cheguei em casa em luto. Tinha um rolê da faculdade que eu falei, eu não quero nem ir. Estou chorando. E aí eu cheguei em casa, pedi um lanche, fiquei chorando assistindo Friends. E aí saiu o gabarito 8 horas. E assim, eu comecei a passar mal. Passar mal pra chegar até... Eu não conseguia olhar no celular do Dara, vamos no computador. E eu tava sozinha em casa. Aí cheguei lá. E aí eu comecei a corrigir, tremendo. Assim, meus negócios de corrigir tá tudo torto. E aí eu corrigi, eu falei, rapaz, tá certo isso. Aí eu contei as que eu tinha acertado. Aí eu contei as que eu tinha errado e comecei a recontar várias vezes. Uhum. E aí eu fiquei muito feliz, né? Tinha dado 87. Eu falei, não é possível. Não é possível. Nem na prova antiga eu tava fazendo isso. E aí eu fui pro rolê, né? Lógico. Meu Deus, como eu vivi essa noite. E aí, só que as notícias na faculdade se espalham, né? Você conta pra um, conta pra outro. Todo mundo, nossa, Dara, parabéns, a nota. Eu falei, rapaz, quer ver que eu errei tudo no gabarito? E aí vão parecer que eu sou mentirosa. Isso que passou pela minha cabeça. E aí, né, enfim... Fomos pra segunda fase, e aí a segunda fase eu tava com muita dúvida de que ia dar certo, eu tava muito insegura, né? A gente vê nossos professores avaliando e fala, meu Deus, sei nada, esse cara que me explicou, eu não sei nada do que tá acontecendo. E eu saí muito insegura da segunda fase, saiu a nota da segunda fase e eu falei, nossa, se for aquela nota, talvez eu vou passar. E aí, quando saiu a lista de Ribeirão, assim, e era a mesma nota que eu tinha tirado, não tinha errado nenhuma no gabarito, meu Deus, e aí era professor mandando mensagem, e os amigos, e ver os seus amigos passando é gostoso demais, né? Acho que sim. tanto ou até mais que passar. Foram os dias mais felizes do ano, eu acho. É muito bom. A aprovação em medicina e depois na residência, realmente, são dois grandes marcos, assim, na vida, Nossa, né? muito, muito gostoso. Eu lembro 100%. E dos amigos também. E o que representa na sua vida essas aprovações aí? Eu acho que eu duvido muito de mim mesma de uma maneira geral, sabe? Eu acho que da mesma maneira que eu achava que eu nunca ia fazer 29 segundos na natação, eu nunca achei que eu fosse passar na residência direto e quem dirá em primeiro lugar 2 vezes. Falei, quais as chances? Sabe? Universo, me diga, não existe essa chance. Eu acho que me mostrou que eu tenho muitos defeitos, mas uma qualidade que eu sou muito persistente e muito disciplinada. Então, eu acho que chegar nisso e falar, tá bom, Dara, acho que você consegue atingir coisas incríveis. Você consegue, você dá conta. Você já tem o cognitivo, você consegue sentar a bunda e fazer isso acontecer. Então, acho que eu saí com muito orgulho de mim, assim. Impressionante. O poder da disciplina, né? O poder da disciplina, da constância. Sim. Porque certamente você não era tida como a gênia que ia passar nos primeiros lugares. Nossa, não, nunca. E assim, eu fui atlética na faculdade, tipo, nadava, tava, sabe? Não era muito o perfil ali daquela pessoa que a gente imagina, Mas sabe? acho que você foi a mais disciplinada.
Então, exatamente. Acho que me trouxe isso, mas então não era muito que. A galera acho que ficou até um pouco O que é surpresa, não tava muito difícil, né? Tem os livros que falam sobre genialidade e talento e a constância, né? Você pode ser gênio, mas se você não tem a disciplina, é genialidade e disciplina, assim, né? Sim, Quem não tem a genialidade, que é o quê? 99,99% da população, né? Mas sim, tem a disciplina, vai muito mais longe que esse gênio, no caso, que não tem a disciplina, né? sim, com Então, certeza. realmente é um jogo é um jogo de quem consegue dizer mais não para si, né? Sim. Foi um ano de muitos nãos e os sims comedidos para aquilo que era importante para mim, então eu não mudaria nada, assim, tanto nas coisas que eu fiz na faculdade, não deixei de fazer nada que era importante pra mim, competi tudo que eu tinha que competir, estive presente em cada rolê que eu tive que estar presente, assim, então eu fui muito feliz. Muito bem. É, E como é que você se imagina no futuro aí, que agora é bom pensar no futuro, mas no futuro próximo agora você vai ter uma bela residência aí, uma das melhores do mundo, para seguir, para se formar, e depois eu acho que tem muitas portas aí que a USP abre, né? Seja para outros locais do Brasil ou até mesmo para o mundo. Tem muita gente. A própria Verena me falou bastante de você, né? Que Uhum. você virou uma mentora particular dela, inclusive, né? Nossa, sempre a gente tá lá conversando. É, Inclusive, falando em mentoria particular, você está entrando no time aqui também, né? Nossa, deu certo, Da Medical Dara me já contrate. é uma mentora nata, né? Já orienta muito bem. Várias pessoas já procuraram, né? E também Sim, está no time aqui da mentoria singular para mentorar aí quem precisar nessa jornada, né? Mas sim. pensando assim em futuro, né? Por exemplo, os costumam abrir portas para. Tem gente que faz fellow fora, na Europa, nos Estados Unidos, Harvard, sei lá. Você pensa em alguma coisa disso? Ou pensa em ficar mais no Brasil? Como é que você pensa assim também? Onde viver? Mais Ribeirão ou Grande São Paulo? Eu acho que até no começo da faculdade eu pensava em ir pra fora, fazer minha vida fora. Mas eu aprendi a sentir saudade estando em Ribeirão, sabe? Minha família é toda daqui e eu fui pra lá e criei a minha família lá. Só que eu comecei a ver quando você volta, seu pai envelheceu, sua avó envelheceu. Então, pra mim, estar próximo das minhas pessoas é uma coisa inegociável, assim, talvez das mais inegociáveis da minha vida. Então, a residência tem literalmente dia e horário pra acabar, sabe? Eu quero me formar no melhor lugar possível, então realmente eu acho que a USP Ribeirão, na GO, cumpre com isso, assim. É a melhor residência de GO do país, pode confirmar. Legal. E, e aí, depois disso, de fazer R+, eu não sei o que eu vou fazer, talvez se for fazer reprodução lá é o melhor lugar, talvez residências mais cirúrgicas sejam aqui pra São Paulo ou Campinas, né, que a Unicamp é muito forte. Mas eu quero me apaixonar por alguma coisa ao longo da residência, sabe? Então, Uhum. o que fizer o meu coração vibrar é o que eu vou querer fazer. E aí, acho que eu vou delegar pra Dara do futuro, sabe? A Aham. Dara do futuro vai tomar essa decisão melhor, assim. Agora é um estágio de cada vez, né? Sim, Acho que você vai ter várias paixões aí ao longo da residência, né? Tem muitas é. áreas encantadoras dentro da própria GO. Sim. Competi mais uns anos a Interusp só pra dar um tchau, né? Que a Interusp a Legal. gente ainda pode. Quando é que é essa Porque maratona de Brasília? é no final de semana do dia 20 de novembro. Final do ano, tem um. Comprei essa semana, então Boa. já tá no caminho. A preparação da maratona é puxada. Eu nunca fiz, mas conheço pessoas que fizeram. É. É uma planilha difícil, Chatinha, né? né? Chatinha. Começou já dor no tornozelo, no joelho, já tá Aham, assim. legal, mas realmente é uma boa meta. É muito bom, é muito bom ter essas metas e ir lutando por elas, né? E você também, você nadou, você fez CrossFit também ao longo do ano? A gente estava conversando antes aqui, né? Aham. Eu falei até pra você, né? Até o 5º ano eu fazia muito crossfit. Então, assim, o 4º ano acho que foi o ano que eu mais treinei na faculdade. Eu fazia 5 a 6 vezes crossfit na semana, mais os 5 de natação. Então, eu treinava muito. Aí, no 5º, foi pra umas 4 vezes. Aí, esse ano eu falei, não dá pra fazer tudo, né, Dara? Uhum. Vamos com calma. Então, era 2 a 3 vezes por semana o crossfit. As 5 vezes de natação e assim, às vezes uma corridinha pra espairecer, sabe? A corrida era mais Uhum. lugar de vou escutar uma música e correr no campus da USP, que é muito gostoso, né? Eu gostava muito de correr lá. Você conseguiu fazer bastante coisa ainda.
É porque você é muito disciplinada, né? Você não perdia muito perder tempo, assim, em redes sociais, por exemplo. Nossa, não, primeiro assim, Eu eu acho criei que um TikTok esse você ano. tinha um dia contadinho, assim, né? Nossa, muito. Não dá tempo, né? Internato, assim, é muita coisa. A sorte é que, assim, eu morava muito perto do HC e dos principais estágios, então eu perdia muito pouco tempo de percurso, isso era uma coisa boa. E, assim, primeira prioridade, sabe? E eu acho que, assim, TikTok eu não tinha até agora, criei esse ano, em 2026. Instagram, tinha épocas que se eu via que eu tava mexendo muito, eu excluía o aplicativo. Então, tirava o aplicativo do celular. Se não Uhum. sabe manejar doce, tira o doce da casa, sabe? Então, se eu via que eu tava, não, Dara, você tá perdendo muito tempo. Então, aí eu fui, instala de novo, tô mais de boa. Então, eu fui meio que me podando desse jeito. Falando em doce, eu vi que você gosta de doce também, eu adoro doce. Pra diminuir os danos do doce, eu tô pegando agora um brigadeiro de biomassa de banana verde, não sei se você já viu. Não. É, É um, gostoso, me diga isso, Matheus. é muito gostoso. É igual um brigadeiro normal, granulado de festa, assim, mas Aham. é mais saudável, assim. O brigadeiro mesmo tem 30 calorias. Nossa. Então, o Em principal 2000 ingrediente é e... a biomassa banana verde, né? E daí é sem açúcar, sem isso, sem aquilo, mas mesmo assim, Muito gostoso. muito gostoso. Dia 18 de dezembro desse ano eu vou comer, porque tem granulado, né? Então, até lá, tô sem. Boa. Legal. E para finalizar aqui, né? Já chegando no final, queria que você deixasse uma mensagem para quem tá aí sofrendo, se preparando, com essa incerteza do futuro, inseguro, lidando com ansiedade, com todas as dificuldades, você sabe exatamente o Sim. que é. Bom, eu acho que a gente não tem garantia de nada de que as coisas vão dar certo, né? Mas uma coisa que o Cavarza fala bastante, que é assim, que o sucesso deixa pistas. Então, eu não tinha nenhuma certeza que ia dar, mas as minhas pistas eram, minha revisão núcleo tá em dia, eu fiz a prova essa semana, eu dei o meu melhor e é tudo que eu tenho. E eu me apegava em tudo que eu tinha. Então, não imagine que será um ano fácil ou anos fáceis caso demande mais do que um ano. Só que, de verdade, eu sou uma pessoa que eu tinha certeza que não ia dar certo. E olha eu aqui, um dia contando uma história, um lugar que eu sempre sonhei em contar. Então, quem sabe não seja você ano que vem aqui. Muito legal. Como é que o pessoal te encontra nas redes? É Dara Gomes com 3 S's. Dara Gomes SSS, não é isso no Isso. final? Legal. Bom, também tá no grupo aqui do corpo aqui da Mentoria Singular. Encontra também nas redes sociais. Super disponível. A depender agora, começando a residência, talvez não fique tanto disponível, né? Mas a gente mas é em geral, organizado, a gente consegue fazer um pouco de é tudo, tá verdade. certo. Legal. Então, qualquer dúvida também pode entrar em contato com você lá, né? Segue a Dara. E se esse episódio foi importante para você, deixa o like, compartilha com seus amigos, para quem você gosta, para quem você queira que esteja junto com você aí no final do ano, junto aí com as listas de aprovado, comemorando com os amigos, é muito mais gostoso, né? Muito mais. E confia no processo, a gente está junto aqui todos os dias também. Vocês dão o seu melhor, vocês dão o que há de melhor aí nos estudos, a gente dá o que há de melhor aqui na metodologia, no produto. Estamos todo dia aqui com uma equipe de mais de 300 médicos e mais de outros 300 colaboradores também não médicos das diversas equipes de tecnologia, produto e etc. Dando e entregando o que a gente consegue entregar de melhor a cada dia, com melhorias sempre focado aí em performance e em aprovação. Então, confia no processo e vamos com tudo, rumo ao churrasco da aprovação. A Dara prometeu, vai estar no churrasco da aprovação, vamos fechar a data para divulgar, comemorar junto aí. E queremos em breve também estar comemorando com você que está ouvindo a gente. Tá bom? Vamos com tudo, sucesso, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo episódio. Tem uns presentinhos aqui também. Sim, amo presentes. Kitzinho. Ó, bonezinho, fera, esse bonezinho, hein? Vai dar até pra correr já. Ó, vai na maratona. Blocos, várias coisas. Muito obrigada, viu, Matheus? Obrigado, pessoal. Vamos com tudo, força. Até a próxima.